Disseram-me que estamos todos no mesmo barco, que eu não ficasse preocupado com alguns estragos, só até que analisando eu escureço os fatos. E há 5 séculos disseram isso aos ancestrais escravizados. Desta Lagoas, que foi o berço da nacionalidade brasileira, de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Esse é o podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL. Oi gente, eu sou Luísa Gabriele e junto com os meus colegas Alan Rick, Luana Pinheiro, Vívia Santos e Jéssica Villanova, vamos conduzir esse episódio. Esse é o Deu História e no episódio de hoje o tema é Que Horas Ela Volta? Feminismo, classe e interseccionalidade como problema historiográfico. A nossa proposta é usar o filme como fonte histórica, dialogando com as reflexões da historiadora Célia Regina Jardim Pinto e com o conceito da interseccionalidade de Kimberly Crenshaw. A partir disso, a gente levantou a questão central: como se faz a história das mulheres no Brasil? E mais, quais são os limites e as potências desse olhar historiográfico? Então fica com a gente e bora lá! Valeu, Luísa. Então, na historiografia, qualquer vestígio do passado ou do presente pode virar uma fonte. Então, desde um documento de arquivo até uma música, uma foto ou um filme. E no Que Horas Ela Volta, que é um filme de 2015, dirigido pela Ana Mulaerte, se trata de uma ficção, mas isso não impede que ele seja uma fonte riquíssima para pensar estruturas sociais, relações de classe, gênero e de trabalho no Brasil contemporâneo. E o filme gira em torno de 3 mulheres, né? A Val, interpretada pela Regina Casé, que é uma empregada doméstica que saiu de Pernambuco para criar o filho dos patrões em São Paulo. Jéssica, a filha de Val, que vai para a capital tentar o vestibular. E Bárbara, a patroa de classe média alta. Exatamente. Então são 3 mulheres, 3 interseções muito diferentes no sistema de opressão de gênero. E eu acho que é aí que o filme se torna um documento historiográfico, sabe? Porque ele materializa, né, a crítica à ideia de um feminismo universal, mostrando que classe social, território e acesso à educação produzem experiências históricas totalmente distintas. A ferramenta teórica que vamos usar aqui é o conceito de interseccionalidade da Kimberly Crenshaw, nos anos de 1980, onde ela propõe que diferentes eixos de subordinação, como gênero, raça e classe, eles não atuam separadamente. Muito pelo contrário, eles se cruzam como se fossem avenidas e produzem experiências únicas de vulnerabilidade e opressão. Tipo, ao mesmo tempo? Isso, Jéssica, o tempo todo. Então, pensando no filme, a Bárbara sofre machismo? Sim, mas ela tem dinheiro para pagar outra mulher que cria o filho dela. Então, a opressão de gênero dela é real, mas é amortecida pela classe. Já a Val, que é uma mulher pobre, nordestina, empregada doméstica, mãe à distância. Então, cada um desses marcadores se cruza e intensifica as desigualdades sofridas por Val. E aquela cena da xícara de café? Perfeito, Luiz. Aquela cena é muito emblemática, né? Porque a Val, ela compra um conjunto de xícaras para presentear a patroa. A Bárbara diz que amou e que vai utilizar em uma ocasião especial. Chega essa ocasião especial, que é a festa de aniversário da Bárbara. A Val resolve usar o presente e é mandada trocar pela Bárbara. Então, em poucos segundos, aquela cena revela uma hierarquia de classe que atravessa e define as relações de gênero daquela casa. Exatamente, Luana. Bom, e como que isso dialoga com a historiografia do feminismo no Brasil? No livro A História do Feminismo no Brasil, a Célia Regina Jardim Pinto mostra que o feminismo brasileiro nunca foi uma coisa homogênea. E nesse caso seria aquele feminismo mais ligado às elites, né? Isso. No início do século XX, havia um feminismo, digamos, bem comportado. Era liderado principalmente por Berta Lutz, por mulheres de elite que lutavam sim pelo voto, mas sem questionar
as estruturas patriarcais que existiam, né? Então havia um feminismo também mal comportado, digamos assim. Era feito pelas anarquistas, jornalistas radicais, que falavam de amor livre, de sexualidade também, da dominação masculina e tudo mais. Além disso, a autora, ela aponta um longo hiato entre 1932, né, com a conquista do voto feminino, e os anos 70, quando o feminismo organizado praticamente some, sufocado pelo Estado Novo, né, pela ditadura militar e até também pela esquerda marxista, que considerava a luta das mulheres uma coisa assim secundária. E o filme mostra que, décadas depois, essas estruturas seguem operando. Exatamente, Luana, exatamente. É nesse ponto que eu tô falando. A Bárbara é herdeira desse feminismo institucional. Ela tem direitos, vota, dirige, né? Mas não questiona a divisão sexual, por exemplo, do trabalho. A Val já é uma mulher que nunca teve tempo para o feminismo organizado. A luta dela foi para sobreviver realmente. E a Jéssica representa o feminismo difuso, né? Dos anos 1990, 2000, essa coisa mais nova, que a autora descreve como um feminismo incorporado ao discurso social, sem a necessidade de militância organizada. Então já é uma outra coisa. Verdade, Vivian. E um dos pontos mais interessantes para a historiografia, né, é perceber que a mudança histórica não acontece só em grandes eventos, ela também ocorre em pequenas rupturas cotidianas. No filme a gente vê a convivência com a minha xará, né, com a Jéssica, que vai transformando a Val silenciosamente. Ela entra na piscina, algo que ela sempre orientou a filha a não fazer, depois telefona para a Jéssica para parabenizar pela nota no vestibular. E no final também, quando ela descobre que a Jéssica deixou o próprio filho para estudar, repetindo aquele ciclo, né? Depois a Val pede demissão e incentiva a filha a trazer o neto para morar com elas. Eu acho que dá pra ler isso como um ato político. Você concorda? Com certeza. É a ruptura com a lógica histórica que naturalizou que mulheres pobres abrissem mão da criação dos próprios filhos para servir a outras famílias. E a historiografia feminista, ela nos ensina que o pessoal é político. E a Val, ao sair de casa, das casas dos patrões delas, ela materializa uma transformação que levou décadas de lutas para se tornar possível. Para a gente amarrar tudo, então, 3 lições para a disciplina de historiografia brasileira. Primeira, fontes não são só textos oficiais. Um filme de ficção, por exemplo, pode ser tratado como um documento histórico, desde que o historiador saiba fazer as perguntas certas sobre o contexto, produção e representação. Segunda, a história do feminismo brasileiro não pode ser contada como uma linha evolutiva do atraso ao progresso. O livro da Celi Regina Jardim Pinto está aí mostrando que havia fraturas, havia hiatos, né? E também conflitos internos. O filme também mostra que depois das conquistas legais da Constituição de 1988, delegacias da mulher e tudo mais, a desigualdade de classe continua operando de forma violenta. E terceiro, a interseccionalidade ela não deve ser vista somente como um plus teórico, sabe? É uma ferramenta analítica que é indispensável para qualquer historiador ou historiadora que queira entender como as opressões funcionam de maneira entrelaçada. Então, acho que sem ela, a gente corre o risco de escrever uma história do feminismo que só fala de mulheres brancas, de classe média, urbanas e letradas. E aí acaba ignorando as Vals e as Jéssicas que existem pelo mundo. Para encerrar esse episódio, que foi realmente um exercício de análise historiográfica que conectou cinema, conceito, também bibliografia, vale retomar rapidamente o caminho que percorremos. Partimos de uma obra cinematográfica, mas fomos além da narrativa em si. Buscamos compreender como ela pode ser lida como fonte histórica e também como espaço de problematização. Então, partindo disso, nós vamos falar das nossas referências principais. O filme Que Horas Ela Volta, de Ana Morlight, 2015. Sim, essa obra funcionou como um ponto de partida para todas as discussões que a gente levantou durante o episódio. O livro Uma História do Feminismo no Brasil, de Celi Regina Jardim Pinto. Essa obra especificamente nos ajudou muito para saber o contexto brasileiro realmente durante vários momentos do feminismo, não é? Como que acontecimentos históricos do nosso país influencia também o feminismo.
Então foi muito importante. O livro Corpos em Aliança, de Kimberly Crenshaw. Uma obra excelente, né, para quem estuda sobre interseccionalidade. A gente utilizou muito dela no nosso episódio de hoje, em toda a problemática sobre não se utilizar desse conceito, enfim. E a gente espera que esse episódio tenha contribuído para ampliar o olhar de vocês sobre o que é fazer história, sobre quais as fontes podem ser utilizadas e sobre a importância de pensar criticamente as narrativas que consumimos no nosso dia a dia. Esse foi o Deu História. Muito obrigado por ouvir até o fim e até um próximo encontro.